Olá meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo de improviso aqui da minha cozinha, algo muito interessante para nós. Eu vou pegar uma carona em um dos vídeos do Antônio Miranda, o último vídeo que ele colocou no canal dele, Teologia Reversa, o nome do canal. Inclusive vou deixar o link aí para você se inscrever no canal do Antônio, que você não tem nada a perder, mas sim a ganhar. O cara é especialista realmente em falar as contradições daqui, trazer as contradições daqui. E esse vídeo do Antônio traz como título, está aí na tua tela, a passagem da Bíblia que refuta a existência de Deus. Eu ainda vou mais além. Para mim, é uma passagem que prova realmente que a Bíblia está refutando um Deus que não se autodefende, que precisa de outros, ou seja, que precisam de seres humanos para defendê-lo. Ou seja, se ele é tido como pai, como é que ao invés do pai sempre defender os filhos, são os filhos que estão o tempo todo defendendo o pai? Isso só pode ocorrer se o pai já envelheceu, já não tem mais forças, e os filhos cresceram, têm mais forças do que o pai, aí sim, é de lei, é de direito os filhos defenderem o pai. Será que esse Deus do cristianismo envelheceu? Será? Será que esse Deus do cristianismo, que hoje eles estão fazendo tudo para defender, ele não tem mais força de se autodefender? Não tem mais poder? Será que esse Deus morreu e não ressuscitou, e estão inventando que ele ressuscitou? E ele está morto? Ok, olha só. Antes de trazer o argumento, nós vamos para uma rapidíssima vinheta. E eu vou trazer um argumento aqui, baseando no que o Antônio Miranda falou nesse vídeo. Um abraço ao Antônio Miranda. É uma carona que eu estou pegando e ao mesmo tempo trago os meus argumentos individuais. Ok? Uma rápida vinheta aí. Pilastra da Verdade. De volta com vocês. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Você sabia que os maiores portadores de fé... Sabe o que é fé? Fé realmente é uma crença extrema em uma divindade, em algo sobrenatural, metafísico, transcendente, invisível, que não se apresenta. E fé é a maior referência dentro das religiões para um adepto de determinado Deus, ou o fiel ao determinado Deus em questão de crença, em questão de dogmas, doutrinas, costumes e liturgias. Tá. Mas você sabia que os maiores portadores de fé de dentro das religiões se tornaram ateus? E aqueles que ainda estão lá vão, com certeza absoluta, se tiver tempo, se tornarem ateus? Você sabe por quê? Que todo ateu que veio de dentro de uma religião, do seio da religião, isso já prova que lá ele tinha fé de verdade, a maior fé, a ponto de tentar e ela não funcionou e ele se tornou ateu. É por isso que eu te digo, quando você realmente é portador de uma fé extrema e você tenta colocar ela em atividade e você compara contra o seu vigário aqui, que diz que a fé remove montanha, que tudo que pedir crendo, tendo fé, com certeza recebe, e o portador de fé carrega sinais. E se tiver fé semelhante ou do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte, precipita-te daqui para o mar, e ele vai obedecer. Ou então, se você tem fé extrema, você pode até andar por cima das águas, porque Pedro andou, e quando a fé dele diminuiu um pouco, o próprio Jesus, aqui no conto do seu vigário, disse: levanta-te, homem de pouca fé. Ou seja, tua fé é pequena, tem que ter fé grande. Só que muitas pessoas que tiveram uma fé realmente muito grande, muito extrema, e viram que essa fé, quanto mais fé tem, vai entender que não funciona,
aí se torna ateu. Foi o meu caso. Acredito que eu fui um portador de fé, muita fé. Eu tinha fé. Se você dizer que eu não tinha fé, você está mentindo. Eu tentei de todo jeito usar a minha fé. Aí você está lá dizendo que tua fé não está tendo efeito porque tua fé é pequena. Você está fazendo o que dentro da igreja? Está fazendo o quê? Mas mesmo você com a fé pequena, você não vai se tornar ateu porque você vive por medo. Você fica o tempo todo tentando colocar a tua fé naquele nível alto. Aí você diz, não, a minha fé nunca vai chegar nesse nível, mas eu sempre tenho que estar pedindo perdão ao meu Deus, pedindo perdão, continuando na fé, mesmo pequena, para mim conseguir aquilo que eu realmente preciso e a minha suposta salvação. Tá. Só que aquele que de fato entendeu que a fé ela pode sim existir, mas que ela não funciona, aí se torna ateu. E é por isso que eu digo que os maiores portadores de fé da terra se tornaram e ainda vão se tornar, alguns que estão lá, ateus. Eu falei uma pura verdade. Se você não acredita, busque informação. Eu não sou o dono da verdade, mas estou falando coisas que são visíveis e palpáveis. Talvez você ache que não. Ok, vamos o texto que Antônio Miranda leu, foi esse aqui. Vamos ouvir na voz do Antônio Miranda o texto. Foi esse aqui. Bom, aqui em Juízes 6, nós vamos encontrar a seguinte passagem. 6, Joás, porém, 31. uma multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Aqui, ó. Estão tentando salvá-lo? Aqui você repara que o homem de Deus está indignado com a multidão que está hostil, tentando defender a causa de Baal, né? Tentando salvar a reputação de Baal. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Olha que coisa pândega, né, de um homem de Deus, né? Se Baal fosse realmente um Deus, isso aqui que é interessante, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se é um condicional, tá? Aí aqui ele vai falar aqui, ó. Se o quê? Se Baal fosse realmente um Deus, aí essa é a condição, ó. Se ele fosse um Deus, o que deveria acontecer? Poderia defender-se quando derrubaram o seu altar, né? Então aqui está falando basicamente o seguinte, que o Deus Baal, ele tem a condição de se defender sozinho, caso, se ele fosse um Deus, né? Ele poderia o quê? Defender-se, tá bom? Então a Bíblia é bem clara. O que o Antônio está dizendo aqui, eu vou trazer também os meus argumentos. Antônio está certíssimo, belo vídeo, muito legal. Mas pegando uma carona no que o Antônio falou aqui, eu também vou trazer os meus argumentos, as minhas indagações, e você vai gostar, aqui na minha cozinha. Olha só, está escrito em Juízes, capítulo 6, verso 31, que é um versículo bem grande, do conto do seu vigário. Que eles passam desapercebidos nisso aqui, por conta da sua fé, que não é extrema fé, mas é uma fé que acha que tem que acreditar realmente que tudo isso aqui é porque Deus permite, é porque Deus é Deus e que não sei o que tem que aceitar e acabou. Mas tudo bem, olha aqui. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós, pois, Baal, ou por Baal? Ou seja, vocês estão fazendo contendas, contendendo por Baal, por um Deus? E esse Deus não pode se defender só por quê? Por que ele não pode se manifestar e fazer alguma coisa? Claro que Joás aqui também está adorando outro Deus, né? O Deus de Israel. Então aqui é um confronto de religião com religião. Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Ou seja, qualquer que vier contender a favor de Baal, morre.
Misericórdia, misericórdia, só fala de morte. Morre! Se é Deus, é Joás dizendo, por si mesmo, contenda, ou se defenda, pois derribaram o seu altar. Sabe o que Joás está dizendo? Joás não, o escritor do livro, deixando claro, esses personagens aqui foram inventados pelos escritores que escreveram o mesmo. Se você não sabe, Monteiro Lobato escreveu a história do Sítio do Pica-Pau, que foi um sucesso por muitos anos na Rede Globo de televisão, que transformaram uma ficção ali num seriado, o Sítio do Pica-Pau. Todos conhecem, todos sabem isso. E os personagens do Sítio do Pica-Pau eram, eu não vou dizer todos aqui não, os que eu lembro: Visconde de Sabugosa, Emília, Pedrinho, Narizinho, a Cuca, Dona Benta e Tia Anastácia. Os personagens de linha de frente. Depois tiveram outros. Esses personagens só existiam na ficção do Sítio do Pica-Pau. Fora, não. As pessoas que faziam os personagens têm os seus nomes. Tem pessoas que já morreram com a vida real totalmente diferente. Aqui é a mesma coisa. Esses personagens da Bíblia aqui foram inventados. Qual é a prova que você tem? Talvez alguém pegou o nome de alguém e fez a história e inventou um monte de baboseira e as pessoas acreditam, né? Só que aqui está deixando claro uma coisa. Que um Deus, que carrega o nome de um Deus, é Ele mesmo que pode contender a favor dele, porque Ele é poderoso. É Ele mesmo que tem que se defender. Se alguém falar mal dele, quem tem que se defender é Ele. Se alguém fazer alguma coisa contra Ele, é Ele que tem que punir imediatamente, para que Ele prove que de fato Ele é Deus. Isso aqui é a própria Bíblia, o conto do seu vigário, refutando a própria Bíblia. Foi isso que o Antônio Miranda quis dizer no seu vídeo. Porque tem um monte aí na internet, os supostos apologetas, teólogos, disso e daquilo, teólogos da mentira, defendendo. Não, ele vem com tudo para defender. E o Deus dele não pode se defender por quê? Por que o Deus dele não cala a boca de quem fala contra ele, que não acredita nele? Por que não? Porque Deus não sei o que, Deus age do jeito dele. Aí vai ver um monte de desculpa. Você está adorando um Deus que é mais fraco do que você, rapaz. Você está adorando um Deus que você mesmo está o tempo todo defendendo ele. Você não consegue provar. Porque esse Deus que você está defendendo foi um Deus inventado, é apenas uma ilusão. É apenas uma ilusão. Se você não sabe, é apenas uma lenda, uma fábula. Eu defendi por 25 anos isso. Quantas vezes eu ficava nervoso quando um vinha de lá para cá e não era ateu, não. Porque só um ateu que eu conheci, que é meu amigo hoje, que é o Rafael, que conversava comigo e colocava eu para pensar. Mas os que vinham contender comigo eram de outras religiões. Não, eu já peguei o ar, debate forte, caloroso, com adventista do sétimo dia, porque eu era assembleano. Com testemunha de Jeová, porque eu era assembleano. Católico da gema, porque eu era assembleano. Eu ficava o tempo todo defendendo. Você defende isso, você está errado, quem está certo sou eu. É o meu Deus que é o certo. E nenhum, nem outro, nem Chico, e nem Francisco conseguia provar nada. Ficava o dito pelo não dito. Ficava a minha conversa contra a conversa dele, só. Quando ele falava, por exemplo, o católico, quando ele falava de Maria, a Maria é intercessora, intercede por nós. Gente, quando eu falo aqui sobre religião, eu falo com respeito a pessoas. Sempre, até a fé alheia de cada pessoa.
Mas eu falo sobre o sistema mentiroso que engana um para enganar o outro é enganado, tenta enganar o outro e é um monte de enganado. Aí quando eu falava com o católico, que ele ficava o tempo todo defendendo Maria, eu digo assim, Maria pode fazer alguma coisa por mim agora? Eu estou precisando, eu preciso ter um sinal aí. Ela pode fazer alguma coisa por mim aqui? Ah, não é desse jeito não. Aí ele chegava para mim e dizia assim, mas você adora Jesus, a Deus, a Jesus, você acha que só Jesus intercede? Mas o Jesus que você acredita pode fazer alguma coisa por mim agora também? E aí ficava debatendo com o outro e não adiantava nada. Adventista, quantas vezes eu peguei um adventista? Ah, rapaz, eu pegava adventista e dizia assim, rapaz, como é que você acredita, rapaz, que se trabalhar no dia de sábado está violando um dos mandamentos, se isso é do Velho Testamento, rapaz. No Novo Testamento o próprio Jesus disse, não peca fazer o bem. Trabalhar no sábado não é fazer o mal, é fazer o bem. E ele disse que ele é maior do que o sábado, rapaz. Aí o outro, não, mas a Bíblia está dizendo que tem que seguir todos os mandamentos, porque Jesus não veio violar a lei de Deus do Pai, ele veio cumprir isso apenas. E aí ficava um duelo entre Bíblia e fé e o conhecimento de um com o conhecimento do outro, um defendendo a placa de lá, o outro defendendo a placa de cá, e não dava em nada. Não dava em nada, ou seja, e por que o Deus que eu defendia não se defendia? E por que o Deus que ele defendia também não se defendia para provar que eu estava errado e ele estava certo, e ele certo, ou seja, eu defendia a minha fé, defendia a minha crença, defendia a minha igreja, defendia a minha placa, mas meu Deus nunca me defendia. Principalmente quando eu estava em aperto, quando alguém vinha lá com conhecimento maior do que o meu, dentro da crença dele, e eu não sabia o que dizer, ficava tentando rebocar. Sabe o que é isso? Rebocar buraco aqui, buraco ali. Não é fazer um reboco total não, ou então remendar como se remenda uma roupa. Hoje não existe mais isso, mas antigamente fazia muito isso. Uma calça tinha um buraco, colocava um remendo. A minha avó cansou de fazer isso e eu usava, cara, aqueles remendos na calça. É por isso que até hoje ainda existe aí. Eles usam como um símbolo de São João, né? Na roça. Aquelas vestes ali com aqueles remendos, porque antigamente tinha muito isso. Tinha muito isso. A pessoa não tinha condição de comprar roupa o tempo todo. Quando uma calça ou uma camisa rasgava, colocava no lugar um remendo. Muitas vezes aconteceu. Era isso que eu fazia também, poxa, tentando remendar aquilo que não tinha mais jeito. Mas depois que eu me tornei uma pessoa racional 100%, eu saí dessa mentira das religiões. Hoje eu não preciso fazer isso, porque eu não tenho nenhum dever de provar nada mais. E nem uma obrigação. Não, quem tem que provar é quem acredita na coisa. Como eu não acredito, eu vou provar o que eu não acredito? Eu não tenho nenhum dever de provar uma inexistência de alguma coisa. Isso é uma mentira deslavada, isso é uma coisa de louco, de doido, acreditar que a pessoa que não acredita em algo tem que provar que aquilo não existe. Não tem sentido. Eu não acredito, não tenho dever nenhum e obrigação de provar nada. Agora você que acredita, me prove. Agora um Deus que não se defende, um Deus que precisa seres humanos, frágeis, fracos, defenderem. Faz uma igreja lá, coloca, tem até segurança, tem igreja que tem até segurança em volta da igreja para ninguém roubar os aparelhos que tem lá, as coisas que tem lá. Pastores que saem por aí com seguranças, com medo de ser atingido por uma bala, alguém fazer um atentado contra. Se o Deus que acredita nunca vai proteger você, é você que tem que proteger a tua fé, a tua igreja e o teu Deus, aí a gente fica sem entender. Quando a gente fala aqui, diz que a gente está errado. Um abraço a todos, Madeira de dar em doido e o conto do seu vigário. Eu fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Se inscreva no canal do Antônio, que é muito legal, o Teologia Reversa, viu? Tchau. Pilastra da Verdade.